Na Toyota, declaramos otimistas em relação ao amanhã, porque sabemos que já o estamos a construir. São projetos como um Toyota Uma Árvore, que já plantou mais de 200 mil árvores em florestas portuguesas, ou a iniciativa Um Toyota Uma Missão, que apoia instituições de solidariedade social que nos mantêm em movimento para chegarmos onde queremos, mais além. Conheça os projetos Toyota que estão a fazer mover o mundo em toyota.pt. E assim chegamos à altura dos livros e eu trago esta semana um novo título de uma editora que merece um reconhecimento especial, a editora Livros de Bordo. Para além de fazer livros muito bonitos, muito cuidados, trata-se de uma editora com um catálogo incomum, dedicado exclusivamente à cultura oriental e, em grande medida, às relações culturais de Portugal com a Ásia e com o Extremo Oriente, relações históricas, ancestrais. E o mais poderoso símbolo literário moderno desse relacionamento talvez seja o escritor Venceslau de Moraes. Foi o primeiro autor publicado para Livros de Bordo e é também de Venceslau de Moraes este novo título, acabado de sair, chama-se Oyoné e Koharu. A estranheza do título fica mais perceptível se se disser que estes dois nomes correspondem às duas mulheres japonesas com quem Venceslau de Moraes foi casado no início do século XX. Depois de enviuvar pela segunda vez, em 1916, Moraes começa então a escrever este livro como expressão daquilo a que chamava a sua religião da saudade, um conjunto de contos e crónicas de forte pendor autobiográfico a que José Bartolo, no prefácio, chama um livro-túmulo. A obra foi publicada originalmente em 1923 e tem agora esta bela reedição. Para quem tiver dificuldade em descobrir os livros da editora, pode encontrá-los na internet em www.livrosdebordo.pt. O João Miguel Tavares sugere um livro desenhado e bordado. Sim, é uma das ótimas surpresas que eu tive nos últimos tempos aqui na área da banda desenhada. Este livro chama-se Corpo de Cristo, de Bea Lema, foi editado pela Iguana e é uma autora espanhola que tanto usa técnicas de canetas de feltro, como de repente no seu livro faz bordados com este tipo de perfeição, em que de repente a banda desenhada transforma-se em páginas bordadas. Mas isto não é só um exercício de virtuosismo gráfico, que isso existe também, mas é uma história muito tocante e muito impressionante sobre a mãe da própria autora, que se debatia com problemas graves de saúde mental e de como isso afetou a sua própria família. E este Corpo de Cristo, que recebeu o maior prémio de BD em Espanha, foi também premiado em Angoulême, aquilo mostra é que realmente a narrativa autobiográfica parece que a banda desenhada foi inventada para lhe dar corpo, porque já são inúmeros os livros extraordinários que utilizam a narrativa da BD para transmitir estas histórias autobiográficas. E este livro vale imensa pena, é uma das melhores surpresas também na área da BD que li nos últimos anos. O Pedro Mexia traz uma biografia de uma autora canónica, pode-se dizer. Sim, foi canónica, mas que foi tardiamente canónica e hoje em dia é uma das autoras mais conhecidas do mundo, mas não era muito evidente há umas décadas, há um século, que ela se tornasse tão canónica como é a Jane Austen. A biógrafa é Claire Tomalin, que é uma das mais conhecidas biógrafas inglesas. Ela tem biografias do Dickens, do Thomas Hardy, etc. E o livro tem, que é um daqueles livros que conseguem duas coisas que eu acho admiráveis, que é ela conseguiu imensa informação, nomeadamente sobre coisas muito específicas, sobre o aspecto físico da Jane Austen, etc. Mas depois o livro é relativamente curto, tem 300 e tal páginas, não precisa de 1400 páginas para destilar tudo aquilo que aprendeu e que estudou. E o mais interessante de tudo é a tese que ela comprova de que, ao contrário, sei lá, da Emily Bronte ou de outras escritoras do século XIX, a Jane Austen tinha muito mais conhecimento do mundo, conhecia muito mais escândalos, amores, questões de dinheiros e tal, do que... Ou seja, havia uma espécie de ideia de ingenuidade e que ela era tudo menos ingênua,
porque mesmo que as coisas não se passavam com ela, passavam-se ao lado dela e ela estava muito atenta a isso. Jane Austen teve vida. O Ricardo Araújo Pereira traz um livro sobre algoritmos. Exato, eu tenho 10 segundos, como sempre. Pois claro. Porque o programa já acabou, na verdade. Mas é um livro do Adolfo Mesquita Nunes, chama-se Algoritmocracia, e no título a gente percebe de que é que se está a falar. O livro ajuda a perceber o que é o algoritmo, como é que ele funciona, de como é que condiciona a percepção que o utilizador das redes sociais, por exemplo, tem da realidade, como é que isso vicia a nossa vida em sociedade, que relações é que isso tem depois com a verdade e com a ideia de verdade e o modo como nós nos relacionamos com ela. E ele nota-se que é professor na Nova, não é por ser na Nova, nota-se que é professor porque é tudo tão bem explicadinho que não há hipótese, é muito acessível. A Algoritmocracia de Adolfo isso. Mesquita Nunes a fechar. Está concluída mais uma reunião semanal. 2 a 8 dias, à mesma hora, os mesmos de sempre, também em podcast. Pedro Mexia, João Miguel Tavares e Ricardo Araújo Pereira.